Fala galera, Tati aqui e bora começar a Copa do Mundo! Mas eu sei que a Copa do Mundo é um evento televisionado que passa por várias pessoas e algumas pessoas especificamente só assistem a Copa do Mundo, não assistem mais nada sobre futebol e ficam muito perdidas. Então eu vou trazer vários vídeos para vocês entenderem mais ou menos as regras, como funciona o futebol, pra gente poder fazer aquele xingamento com propriedade, tá? Pra não passar batido aí. Mas eu vou começar do básico, porque não adianta nada eu querer te explicar, por exemplo, regra de impedimento, de escanteio lateral. Você não sabe nem quem são as pessoas que estão lá. Então a gente vai começar por descobrir quem são as pessoas que estão lá. E vamos começar pelo aquele carinha, o cara que tá sempre com uniforme diferente, o único cara que num jogo que literalmente tem pé no nome pode usar as mãos, que é o goleiro. Então vamos começar lá atrás com o goleiro. Então, como eu mesmo falei, o futebol, né, em inglês é literalmente bola no pé. Mas o goleiro ele pode sim pegar bolas com a mão sem ser falta. Outros jogadores podem fazer isso, mas aí é pênalti, tá? E depois a gente explica. Mas o goleiro sim, ele é autorizado, o único na verdade autorizado a usar as mãos, né? Na verdade ele usa basicamente só as mãos. Saída de pé, uma coisa um pouco mais recente dos goleiros. E também o único que é aí que tá usando umas luvinhas. Mas vamos começar, né, do começo. Então primeiro é uma cor diferente, justamente um dos motivos da regra justamente é para diferenciar a pessoa que pode sim pegar a bola com a mão. Então, você pode ver todas as seleções, todos os times, o goleiro sempre vai estar com uma camisa diferente, com um uniforme diferente. O uniforme tem que ser diferente do seu time, do time adversário e da equipe de arbitragem. Então, a cor tem que não pode coincidir, essas três tem que ser uma cor diferente. Também tem que ser diferente do goleiro do outro time, tá? Além disso, é o único jogador que é autorizado a usar luvas e também proteção na cabeça, como por exemplo, Cat, eu acho que é o nome, não lembro. Bonés, toucas para proteger do sol ou de choques, né? Então, o goleiro também é autorizado, tá bom? E aí, como é que funciona então as regras para goleiros? Como eu disse, eles são os únicos apenas que podem pegar as bolas com a mão, é, desde que a bola esteja na linha da grande área, que é aquela quadradão maior que aparece. Então, o goleiro pode pegar ali. Se ele der um soco ou segurar a bola fora dessa linha, é marcado uma falta e ele pode ser expulso ou receber um amarelo. Aí a gente depois conversa, mas pode pegar a bola ali. O que conta, né, para essa parte de posicionamento é ele tá dentro dessa linha da área. Se o goleiro tiver com os pés fora da área, mas conseguir esticar ou agarrar a bola, assim, né, tiver conseguir esticar, mas com os pés dentro da área, é considerado 100% legal e a gente segue o jogo. Importante também, inclusive tem outro vídeo no perfil aqui do Gibrano falando sobre isso, que é o goleiro não pode usar as mãos para recuar uma bola. Então, quando ele pega a bola, vai cobrar o tiro de meta, que é, né, esse retorno do goleiro com a bola em jogo, para voltar ao dinamismo do jogo, ele não pode usar essa bola com as mãos para recuar pro próprio companheiro. Se ele jogar a bola e acabar caindo no pé do companheiro, é uma coisa, mas ele não pode fazer intencionalmente, tá bom? Se quer passar pro companheiro, tem que ser com os pés. E aí, por isso que eu falei que alguns goleiros estão jogando aí com os pés também. Porque às vezes o goleiro recua a bola pro zagueiro do próprio time. Depois, no outro vídeo, eu vou explicar o que é zagueiro. E aí a jogada começa ali atrás. Mas, se ele for com a mão, tem que lançar longe, hein? Não pode recuar pro próprio amiguinho. O goleiro também sofre da regra dos 6 segundos, que significa é uma regra de cera, né? Cera é essa enrolação. Então, basicamente, o goleiro ele não pode ficar enrolando para colocar a bola em volta do jogo. A gente vai ver que várias regras aqui são para dar um dinamismo pro jogo, ou seja, para o jogo não ficar parado. Vai lembrar que são dois tempos de 45 minutos, mais acréscimos, prorrogação, dependendo da regra. Então, assim, para não ficar um jogo parado e monótono por 1 hora e meia, pelo menos, então tem várias regras que são anti-cera, ou seja, para dar dinamismo pro jogo. Uma delas é essa, regra dos 6 segundos. O goleiro não pode ficar mais que isso com a bola, senão é passível de cartão amarelo. Vão pegar bastante com isso na Copa de Falar esse ano, hein? Então, bastante atenção aí, porque pode ter goleiro que vai acabar sofrendo um pouquinho com isso. Além disso, a gente tem os dois toques com a mão. O que significa? Uma vez que o goleiro coloca a bola no chão e joga com o pé, ele não pode pegar de volta. Então, se ele já jogou com o pé, mas antes da área pegou a bola e jogou, não, parou. Mesma coisa, para não ficar enrolando o jogo. Ou ele começa com os pés, ou vai com a mão, não interessa.
mas tem que dar o dinamismo pro jogo. Isso é muito importante. Além disso, a gente tem as substituições e as lesões, que do goleiro também é muito particular. Vai lembrar que um time não pode jogar sem goleiro. Se você quiser jogar sem zagueiro, sem lateral, sem atacante, como inclusive alguns times já jogaram, já foram campeões assim, problema teu. Sem goleiro, um time não pode ficar de jeito nenhum. E aí, como é que a gente faz em relação às substituições e lesões? Goleiros podem ser substituídos normalmente, nenhum problema para isso. Mas, se o goleiro for expulso ou se machucar por algum motivo e o time não tiver mais substituições, um jogador da linha vai ter que vestir a camisa especial, as luvas e partir pro gol. A gente teve isso, inclusive, no Palmeiras e Corinthians aí no passado, que acabou as substituições, o goleiro do Corinthians teve que sair, entrou o zagueiro na linha, vai que vai. Então, alguém da linha, né, jogadores de linha, vão ter que entrar no gol. E aí, abraço, né? Vai ter que aprender a catar no gol, ou se já não souber muitas vezes, né? Além disso, atendimento em campo. Normalmente, quando o jogador se machuca, chega a galera da equipe médica e recolhe, né? Coloca ele na maca, leva ele pro canto para que possa acontecer o atendimento. Goleiro não. O goleiro é atendido em campo. E o jogo só pode voltar quando o goleiro tiver condições para voltar pro jogo ou se realmente não der mais, ele for substituído ou alguém de linha entrar no lugar dele. Então, resumindo aí, goleiro, vocês perceberam que é uma posição bem particular, né? Vai lembrar que a gente no Brasil tivemos grandes goleiros, como os goleiros que participaram das nossas Copas do Mundo, sendo o mais recente o Marcos, de 2002. Nós temos goleiros que são artilheiros, como por exemplo o Rogério Ceni do São Paulo. Vai lembrar que o goleiro também é uma posição que é um pouco mais longeva. A gente pode ver goleiros muito mais velhos, como o Fábio, do Fluminense, o Neuer, goleiro da Alemanha. Então, a gente tem alguns goleiros que a longevidade da carreira, normalmente, para goleiros é um pouco maior. E aí, nós temos, então, pro gol, nesse ano, para a Copa, nós temos o Alisson, goleiro do Liverpool, o Ederson, goleiro do Atalanta, se eu não me engano, ele tá no momento, e o Everton, goleiro do Grêmio. Então, esses três goleiros fazem parte hoje dos goleiros que estão presentes aí na nossa seleção. É isso. Te vejo na próxima posição, hein? Qual vocês acham que vai ser? Tá um pouquinho fácil. Se eu tô indo de trás pra frente, chuta aí qual que é a próxima. Um beijo e até o próximo vídeo.